Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula, vamos falar sobre modificadores de acesso. Bom, o que é isso, pessoal? Eu vou vir aqui para a minha classe estudante, né? E quando você cria atributos e métodos dentro de uma classe, seja método de acesso, método de objeto, nós criamos aqui os modificadores, nós inserimos os modificadores de acesso para nós provocarmos o encapsulamento dos dados que você tem em uma classe. O que é encapsular? É você determinar o que vai ser visível ou não para aquelas instruções que estão tentando acessar membros de outra classe. Tá? Os modificadores de acesso que nós temos, que podemos usar nos métodos ou nas classes, são os métodos, ou nos métodos ou nos atributos, e também alguns deles nas classes, é esse aqui, ó, public, static, protect e default. Então, quando você pega e coloca os modificadores, quando você for criar variáveis, criar os atributos, ou criar os métodos, você pode colocar esses modificadores de acesso, que é isso aqui, ó, public, ó. Quando você faz o processo modificador de acesso public, você está falando que esse atributo ele é visível, né, a partir de outras classes. Ou seja, ele é visível para qualquer outra classe, né? Ele é público, vamos dizer assim. Ele pode ser acessado. Então, quando você utiliza esse modificador de acesso, você pode usar qualquer um desses aqui dentro dos métodos, dentro dos atributos, como também você pode usar para os métodos. Né? Não esses métodos aqui que são consultores. Os métodos consultores sempre vão ter que ser públicos. Né? Então, quando você faz isso aqui, ó, ele me garante que eu faça isso aqui. Ó. Então, você foi lá na classe na classe programa, né? Você criou um objeto da classe estudante, certo? Como você falou que os atributos deles são públicos, então significa que na minha classe programa eu posso colocar o nome s ponto e colocar o nome do atributo. Só consigo ver isso aqui porque este atributo aqui é público, né? Ou seja, eu coloquei aqui como público. Né? Então, ele me permite fazer isso. Se eu, por acaso, colocar isso aqui como estava antes, quando eu não coloco modificador de acesso algum, é porque eu estou falando que isso aqui, eu estou usando um modificador de acesso chamado default. Né? Então, na prática, quando eu coloco esse modificador de acesso, quando eu não coloco explicitamente o modificador de acesso, nós chamamos de default, e isto aqui só é permitido, você só consegue acessar um atributo a partir de um objeto, se tanta classe estudante, tanta classe que quer acessar o atributo, como a classe a ser acessada, elas estiverem no mesmo pacote, ou seja, elas estiverem na mesma pasta. Eu consigo fazer isso. Caso contrário, eu não consigo fazer isso. Ou seja, se eu pegar essa classe estudante e jogar em outra pasta, eu já não consigo fazer isso. Vamos fazer um experimento aqui. Ó. Eu vou criar aqui uma nova pasta, ó, né? Vou chamar aqui de pacote, um novo pacote. Eu vou chamar esse pacote de teste. Ó. Teste, cria um novo pacote e vou jogar a classe estudante para esse novo pacote. Eu vou arrastar ela e jogar para cá. Ó, refatorar, tá? Continue. Lá. Ó, joguei ele para cá e naturalmente aqui, ó, ele está me falando que eu tenho um problema. Ó, ele me gerou um problema. Olha só, a classe programa está dentro de source e a classe estudante está dentro de teste, ou seja, estão em pastas separadas. Que no Java eles chamam de pacotes. A classe programa está dentro do pacote source, SRC, e a classe estudante está dentro do pacote teste, apesar do pacote teste estar dentro do pacote source. Né? Implicitamente ele chama de pacote, mas se você olhar na prática, isso aqui é pasta. Isso aqui é a pasta SRC, isso aqui é a pasta chamada teste. O que acontece agora? Acontece agora que ele está me dando problema aqui de acesso. Eu não consigo mais acessar. Por quê? Porque eu usei o atributo aqui chamado default, certo? Por eu ter usado o atributo default, que é a ausência de modificadores de acesso, então só é permitido eu acessar se as duas pastas estiverem dentro do mesmo pacote. Ou, desculpe, se as duas classes estiverem dentro do mesmo pacote. Como as duas classes não estão dentro do mesmo pacote, eu perco acesso. Aí você poderia resolver aqui, ó, eu posso colocar o modificador public, que public me permite acessar de qualquer parte, ó, public, ó, e aqui também public.
Ó, resolvi o meu problema, já não tenho mais problema. Né? Então, essa é a diferença, aqui já não tem mais problema. Então, essa é a diferença entre o public e o default, ou seja, o público todo mundo pode acessar, tá? As classes, ela pode estar em qualquer lugar, uma classe que vai acessar, a classe que vai acessar e a classe acessada pode estar em qualquer lugar que vai acessar, já que o processo é público. E quando você coloca default, você está falando que só é permitido esse acesso se as duas classes estiverem dentro do mesmo pacote. Ok? Vou voltar aqui ao processo que estava antes. Tá? Vou carregar a pasta, a classe estudante diretamente para a source, ó, rastreio, refatorar, e vou apagar esse pacote, o teste aqui. Então, agora, como eles estão dentro do mesmo, vou apagar aqui, como agora eles estão dentro do mesmo pacote, se eu usar agora a expressão default, aqui a ausência do modificador de acesso, ele funciona. Tá ok, pessoal? Então, só para dar essa ideia do que seria o default. Esse protect, pessoal, esse modelo aqui, ó, chamado protect, que você, isso aqui tudo você pode usar tanto para atributo como paramétros, tá? A explicação é a mesma. Se você colocar aqui, ó, chamado protect para eles, ó, ele vai continuar funcionando. Protect é menos permissivo, ó. Ele continua funcionando, tá? O mais aberto de todos é o public, depois é o protect e depois é o default. Quando você coloca um protect, ó, ele está funcionando, e vamos fazer o mesmo experimento. Devia ter pagado. Vou criar o pacote aqui, ó, e vou chamar o pacote de teste, e vou arrachar, ó, ele aqui está funcionando, não está reclamando de nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa classe estudante e jogar para dentro desse pacote. Vamos ver se ele funciona. Arrastei, ó, refatorar, vamos lá, continue. Olha só, ele ainda está me relatando um problema, né? Qual o problema que ele está me relatando? Eu não consigo acessar. Também, se estiverem em pacotes diferentes, se você colocar o protect, né? Só que o protect, nós vamos mexer com o processo de herança, né? Que vai criar o conceito de subclasse, e na subclasse o protect funciona, e o default não. Ou seja, quem é o mais fechado dentre os três, entre public e static, ou, desculpe, public, protect e default, o mais fechado desse contexto é o default. Depois é o protect. E o public é o menos fechado de todo, ou seja, o mais permissivo, que praticamente deixa você fazer qualquer tipo de acesso. Então, só para demonstrar isso para você, então vou voltar ele aqui para estudante, ou estudante para dentro da minha pasta original, e vou apagar aqui esse teste. Então, só para mostrar isso para você. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver onde ele está aqui. Acabei me perdendo aqui dentro de... Ah, está aqui o delete. Tá. Então, só para mostrar que, gente, nós usamos esses modificadores de acesso com o intuito de você ocultar o acesso. Né? Uma vez que você oculta o acesso, você não está permitindo acessar certas entranhas da classe que você criou. E, por último, eu estou deixando o static. O static, pessoal, é o mais, vamos dizer assim, o mais fechado de todos. Né? Se você usa, não é porque você criou um objeto de uma classe que você tem acesso aos membros daquele objeto. Né? Isso depende do modificador de acesso. Ou seja, se você cria um objeto da classe, de uma determinada classe, tá? Obedecendo às regras básicas, você tem acesso aos atributos da classe. Agora, se você utilizar o modificador de acesso private, qual a regra básica do private? A regra básica do private, ó, que quem tem acesso aos atributos, né, do tipo private ou método de private, somente instruções contidas dentro da própria classe de onde tem esses atributos ou esses métodos. Ou seja, o que aconteceu agora? Ele está me relatando um problema por causa disso aqui. Ó. E eu estou tentando acessar, criar um objeto da classe estudante, estou tentando acessar os seus atributos. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque o acesso aos atributos só do tipo static só pode ser feito, né, por instruções contidas dentro da própria classe estudante. Como a instrução que está tentando acessar este atributo é uma classe, é uma instrução que está contida numa classe externa, em outra classe que não seja classe estudante, no caso pela classe programa, eu não consigo acessar. Tá? Então, ele é o mais fechado de todos, é esse modelo do tipo static, ou quando você coloca esse modificador de acesso do tipo private static, não, com static na cabeça, do tipo private, se você pega e utiliza esse modificador do tipo private, ele te dá, não permite que você acesse qualquer coisa aqui de dentro, né,
com esse modificador de acesso, porque ele é privado para ser acessado somente por outras instruções aqui de dentro. E aqui você também tem dentro do seu programa Java, eu vou criar aqui um outro atributo aqui, só para fazer um teste, ó. Vou colocar aqui, ó, public x, recebe 5. Vou criar um atributo public int x. Não preciso nem inicializar ele, não. Vou colocar somente dessa forma. Como você colocou aqui public x, se eu criei um objeto aqui dessa classe, da classe estudante, ó, criei um objeto est, se você pressionar aqui, ó, se você colocar aqui, se eu pego e coloco aqui est ponto, ele me dá acesso a tudo que é público lá daquela classe. Ó, vou colocar aqui, vou deixar isso claro, ó. Vou colocar x1, que é público, vou colocar private int x2, private não, protect x3, e default é protect int x3, né? E sem modificador de acesso nenhum, que é o default x4. Como essa classe estudante está dentro da mesma classe programa, esses três aqui, ó, x1, x3, x4, eu consigo acessar. Se você vir para a classe programa, e como eu criei o objeto, e eu coloco aqui ponto, ele me mostra aqui de forma negrita, ó, x1, x3, x4, só não me mostra o static, né? Dentro desse processo. Aquilo que aparece de forma negrita aqui é aquilo que está contido dentro da própria classe, no caso da classe estudante. É o que aparece negrita aqui para mim. E essas outras coisas aqui que eu consigo acessar são coisas que a classe estudante herdou. Porque, na prática, toda classe que você cria no Java, você tem herança de outra classe, é criada baseada, entre aspas, em outra classe. E no caso do Java, é dentro dessa classe aqui, Object. Então, esses outros dados que aparecem aqui, ó, para mim, ó, vou ter que colocar aqui de novo, da classe Object. Esses dados que aparecem aqui para mim, ó, ponto, né? Esse aqui, equals, hashcode, castvar, toString, getClass, e os outros aqui, ó, são métodos da classe Object, já que não foram métodos que eu criei dentro da minha própria classe. Ou seja, são da classe Object que eu herdei. Porque toda classe que você cria no Java, ela herda da classe Object. Então, aquilo que aparece em negrito é o que está dentro da minha classe e que é me permitido permitido acesso externo, ou seja, são atributos ou métodos que não foram declarados com a palavra private, com modificador de acesso private. Tanto é que se você vir aqui na classe estudante, e eu vou criar um outro método aqui para mim, é um método qualquer, ó, public pode teste. Vou criar um método qualquer aqui, ó, e vou colocar a mensagem solta, olá mundo. Certo? Esse aqui é um método, ó, estou usando como público. Então, se eu estou usando como público, se eu colocar aqui este ponto, eu vou conseguir ver ele aqui, ó, teste. Mas se eu vir aqui, ó, posso usar os mesmos modificadores de acesso. Ó, se eu colocar esse aqui não é público, se eu colocar protect, eu também vou conseguir ver, ó. Eu também vou conseguir ver, ó, este ponto, porque as duas classes estão dentro do mesmo pacote, né? Consigo ver. Se você vir aqui e colocar como default, ou seja, colocar ausência do modificador de acesso, eu também consigo ver, porque estão dentro da mesma pasta, as duas classes. Olha lá, teste. Mas se eu colocar private, eu já não consigo ver. Eu não consigo ver ele aqui, ó. Vou colocar aqui private. Cadê? Private. Eu já não consigo ver. Ó. Externamente eu não consigo ver. Olha lá, ele não lista aqui para mim. Ó. Não consigo ver. Então, tudo que você coloca como private, você só consegue acessar assim, diretamente dentro do código da classe. Como assim diretamente dentro do código da classe? Se eu vir aqui na classe teste, na meu processo aqui, ó, dentro do meu método consultor, é um método que vai ser executado quando você cria um objeto. Então, como esse método consultor está dentro da mesma classe onde está o método teste, eu posso chamar o método teste por aqui, ó, ele me aceita. Porque as duas instruções estão dentro do mesmo método. Da mesma forma, se eu quiser alterar o private aqui, eu também consigo alterar. X recebe, X2 recebe 5. Olha lá. Eu consigo. Por quê? Porque essa instrução está dentro da mesma classe onde foi declarado este atributo. Beleza? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Vamos ter uma segunda aula sobre este assunto. Até mais.